Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a hierarquia dos irmãos, que tem muitas dinâmicas que acontecem dentro das famílias e que vêm da quebra da hierarquia dos irmãos. Então coloquei 3 bonequinhos aqui para representar então os irmãos e aqui o pai e mãe. Independente de você ter o pai ou a mãe, ter convivido ou não com um deles, você nasceu de um pai e de uma mãe, então a tua história começa a partir deles, independente de como ela evoluiu depois. E aqui vamos dizer que nessa família aqui tem 3 filhos. Cada um chegou em uma ordem diferente de tempo, então vamos organizá-los aqui. Esse aqui chegou primeiro, esse aqui chegou por segundo e esse aqui chegou por terceiro. Essa daqui, é a ordem da qual eles chegaram nessa história aqui sendo contada. Então, filho 1, filho 2 e filho 3. A ordem dos filhos, ela acontece a partir do pai. Tem algumas teorias que vão dizer o contrário, que vai dizer que começa da mãe, mas não. Quem empurra a vida para que a mãe gere é o pai. Então, a semente da vida é dada pelo pai para que a mãe faça florescer. Então, por isso que a contagem se dá a partir do pai. Então, os filhos deste pai aqui, com esta mãe aqui, é a contagem. Então, filho 1, filho 2, filho 3. Se ele tivesse outros filhos ou tivesse filhos antes, começa sempre a ordem a partir dele. Então, digamos que ele tem um filho antes desse relacionamento aqui. Esse filho aqui seria o filho 2 deste pai. Mas vamos nos concentrar aqui, nessa família aqui, sendo somente esses 3 filhos. Tem muitas dinâmicas que podem acontecer a partir da quebra dessa ordem. O filho número 1, ele chega antes, então ele chega com uma posição de liderança, ele sempre vai estar mais querendo cuidar dos pais, ele sempre vai estar tomando a frente de alguma coisa. Quando os irmãos chegam, os irmãos olham para ele e ele já passa essa impressão de líder, ele se comporta como um líder. O irmão número 2, ele está aqui entre 2 polos, né? Então, entre o terceiro e entre o primeiro. Ele normalmente é aquela pessoa mais equilibrada, não se envolve tanto nos conflitos e, se puder, fica até de fora olhando para não se envolver muito. Então, ele fica mais ali na posição de equilíbrio. E o filho número 3, embora muitos discordem, os filhos 3 discordem, eles recebem mais, porque eles já chegaram aqui com um caminho trilhado para eles. Então, eles vão receber dos pais, eles vão receber do filho aqui, que é o primeiro, vão receber do irmão número 2 e vão ter aqui a posição deles. E a gente chama isso de alfa, beta e gama, seria a nomenclatura de cada um. Se tiver um quarto filho aqui, recomeça a ordem, então teria aqui um alfa, né? Fica como se fosse assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Aí, o que pode acontecer? Quebra dessa hierarquia. Esse irmão aqui, esse filho número 1, ele pode se comportar, em vez de ser o líder aqui e ajudar a família, ele pode inverter essa ordem aqui, deixa eu puxar um pouquinho aqui, e ele querer vir para trás, como se ele fosse pai dos pais. E aí ele vai querer cuidar, só que ele é muito pequenininho para estar aqui, e não tem força para cuidar dos pais aqui. Então, ele vai querer tanto ser líder que ele vai ficar aqui atrás, escondido, e ele não vai conseguir dar conta de sustentar esse lugar aqui. Os outros irmãos aqui, por consequência, eles vão andar nessa ordem aqui. Aí, às vezes, o número 2 vai tentar ocupar o lugar aqui do filho número 1 e vai ficar pesado, não vai conseguir. O que normalmente acontece, o filho 3, às vezes ele chega um pouquinho perdido, porque ele está muito lá na frente. Então, o que ele vai fazer? Às vezes, ele vem para cá. E se o filho número 3 vem para cá, ocupar esse lugar que aqui o primeiro deixou vazio, porque está aqui atrás, ele vai começar a ter muito conflito aqui, esses dois. Porque esse daqui, ele vai de forma inconsciente cobrar esse aqui que está aqui atrás para que ele venha para cá e assuma o seu lugar para que ele possa ir para frente. Então, os irmãos começam a ter um atrito entre eles, começa a ter bastante divergência e muitas vezes nem sabe por quê, mas estão ocupando papéis errados. Então, o correto é que cada um fique na sua posição e exerça o seu papel, que é o seu lugar. Você só tem força para seguir na vida e para seguir as suas conquistas, os objetivos e aquilo que você planejar com a tua vida, se você estiver no lugar certo.
Agora, se você inverte essa ordem, quer ser pai dos pais, quer ocupar lugares diferentes, aquele que não é seu, vai ter conflito, vai ter discussão, vai ter atrito, vai ter desavença, os pais vão se envolver, aí os pais às vezes abrem caminho, o filho vem parar no meio, aí começa a disputar com os pais como se fosse do mesmo tamanho, o filho número 3 se envolve, o filho número 2 tenta ocupar o lugar, então assim, vira uma completa desordem. Isso é um tipo de dinâmica que a gente vê bastante dentro das constelações familiares, quando tem esse tipo, quando tem atrito entre irmãos, entre os pais e toda essa dinâmica. Às vezes só está no lugar errado e nem sabe que está. Então, às vezes precisa fazer uma constelação e entender tudo isso aqui para que consiga colocar ordem novamente e equilíbrio, porque se a hierarquia estiver quebrada, vai ter muito problema. Então, a partir do momento que você tem isso daqui em equilíbrio, em ordem, a tua vida pode seguir, de cada um dos membros aqui, né? Então, assim, eu tô olhando para todos eles aqui. Mas quando a gente faz uma constelação, ela é individual. Então, eu olharia para o membro específico que está aqui na minha frente. Digamos que é o filho 3. Está tendo algum problema. A gente vai ver como que está essa estrutura, onde que ele está exatamente aqui dentro dessa bagunça emocional, para que a gente coloque cada um nos seus lugares e a pessoa possa seguir e dar conta de viver a vida da melhor maneira possível, porque você só vai conseguir viver a sua vida se você estiver ocupando o seu lugar real. Se você estiver fora do lugar, a sua vida não vai andar. E não é só nesse tipo de dinâmica, é em todas da sua vida.